Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 12/11/2025, agora são 11h42 da noite. Tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Acabei de fazer a finalização de 2 aulas lá para o meu novo projeto. É que inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando a respeito desse projeto, como que ele funciona, por que que eu criei, etc. Bem interessante. Depois assistam. No final desse projeto também eu fiz a liberação de uma playlist que era privada, que é a playlist a respeito do SMT de 4 horas, o básico bem feito funciona. Está disponível aí para vocês também, é só vir aqui na aba de playlist, tá? Que vocês já vão conseguir ver aqui, ó, projeto SMT, que é o projeto que era do VIP, era algo pago, né? Acesso pago. Porém, quando eu fui fazer o anúncio, né, desse meu novo projeto em si, minha nova comunidade no caso, um ambiente totalmente meu, eu fiz ali a divulgação, né, de que eu iria tornar essa playlist privada pública, tá? Bem interessante, galera. E aqui eu digo o seguinte: se porventura você ainda tá meio perdido, não sabe o que fazer, confia na Cal. Estuda a série informativa sobre o SMT, assiste os 37 vídeos calado, apenas anotando, depois pula para o SMT de 4 horas. Nas duas playlists, tanto a série informativa sobre o SMT quanto o projeto SMT, tem 2 cases ali de pessoas que realmente validaram seus operacionais, que passaram em suas mesas proprietárias. Um é o Thiago Pagotto, com operacional em 4 horas, e o vídeo dele está na série informativa sobre o SMT, e o outro é o João, que inclusive recentemente eu publiquei que ele fez um saque lá na The Fivers, e ele tem o operacional de 2 horas. O pessoal explica, eles explicaram como que eles fazem, como que é o operacional, etc. Cara, mamão que açúcar, é só assistir, entender e começar a replicar, mais nada, tá validado, entendeu? Não é aquilo que você vai testar para ver se realmente faz sentido ou não. Não, já faz sentido, bichão. Pode arrochar, vai sem medo, amigo, entendeu? Eles ficam batendo cabeça, ficam inventando muita moda, por isso que não sai do lugar, por isso que passando, vaiando e vocês não saíram do lugar, ficam inventando moda, acha que são novas teorias que vão fazer vocês lucrar no mercado, estuda uma coisa aqui, estuda outra coisa lá, algo entrar no hype, vocês já param, já vão estudar, não tem consistência nenhuma, entendeu? Quem tem consistência nos estudos da CMT vai dar certo, vai dar bom, mas enfim, hoje o assunto é para falar também um pouco sobre essa questão, né, de que aqui no YouTube eu estou trazendo conceitos realmente funcionais, aquilo que você vai ouvir, vai entender e vai replicar, zero novidade. E no vídeo de hoje eu vou fazer menção a um conceito que eu já trouxe aqui pro canal, que vocês já assistiram, que eu já expliquei como que ele funciona, eu já trouxe negociações que eu fiz a respeito dele. Na última leitura de mercado que eu apresentei aqui para vocês, que inclusive foi ao vivo, tá aqui na aba do ao vivo, recomendo que vocês assistam. A leitura que eu realizei dia 27/10/2025, uma leitura de mercado com uma perspectiva semanal. Eu falei que eu iria vender BTC, eu falei o porquê que eu iria vender BTC, eu mostrei um dos PDFs que é gerado a partir dos meus prompts de comando, prompts que são válidos com dados de mercado, com número. Enquanto as pessoas ainda estão aí pensando em coisas de CT, lá em CT para lá, em CT para cá, isso, aquilo, outro, já mudei, já estou em outro patamar, já estou falando de números, de dados de mercado, de relações de sistema, já estou utilizando o IA para auxílio do meu trabalho, mostrei aqui, cara, tá tudo aqui, tá gravado, entende? Algumas pessoas talvez não possam gostar muito de mim ou coisa do tipo, mas é impossível você assistir uma coisa disso daqui e falar que eu estou inventando alguma moda, que eu estou mentindo, coisa do tipo. Olha o seu gráfico no BTC, verifica se ele não caiu. Olha o euro no momento da minha leitura, olha o euro agora, verifica se ele não caiu. Então, assim, cara, eu estou utilizando dados de mercado, não é mentira, não é invenção, 1 mais 1 é igual a 2 e ponto final, né? Então, tá tudo aí, né? Quem realmente tem um mínimo de compreensão, um mínimo de raciocínio lógico, assiste esses vídeos e você vai ver que, cara, não tem enrolação nenhuma, direto ao ponto. Show? Né? Enfim. E já lembrando disso, galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Tô com a meta de bater esses 1000 inscritos aí, que eu ainda não tenho, né? Tenho 763 inscritos. Eu não foco muito aqui no YouTube. Na verdade, eu não foco muito nessa questão de marketing. Sou bem low profile mesmo. Por isso que a minha referência aqui da Thumb é isso, né? GK, o mentor low profile, porque realmente gosto muito disso. Esse negócio de ficar fazendo vídeo pro YouTube, esse negócio de ficar toda hora ali no Instagram. Às vezes vocês veem mentores que estão muito mais no Instagram do que realmente estudando sobre o mercado. Esses caras
simplesmente, se não for vendas de curso ou coisas do tipo, eles não saem daquele patamar, entendeu? A riqueza de muitos caras são construídos a partir de cursos e coisas do tipo, né? Eu não acho isso errado também, já que estão compartilhando conhecimento ou coisas do tipo, só que, pô, tem que se decidir se você vai ser um tipo de blogueiro ou se você realmente vai ser um trader, né? E, infelizmente, numa stream a gente tem muito mais blogueiros do que traders, né? Realmente, né? Enfim, então para sair um pouco dessa contramão, eu trago aqui para vocês conceitos que realmente funcionam para vocês não ficarem caindo muito nessas ideias de lenga-lenga. E eu trouxe uma aula a respeito da obrigação do tempo e preço, né? Obrigação do tempo e preço, o conceito secreto do Power of Three. Assistam, entendam, tá? Depois eu mostrei uma negociação que eu fiz, SMT HTF, tempo e preço. Tá? Mostrei aí para vocês como que funciona tudo, sempre fazendo menção às aulas que passaram para que vocês possam assistir e realmente entender. Tá? Então vamos lá para o meu gráfico aqui. Vou trazer meu gráfico aqui para a tela, tá? Vocês conseguem ver aí agora. Estou aqui no gráfico do BTC e do Ethereum e olha só que coisa interessante. Quando eu fui trazer para vocês a leitura da obrigação do tempo e preço, o conceito, eu utilizei esse exemplo aqui, galera. Eu não vou marcar aqui, tá, com desenho, porque se eu fizer isso, cara, se eu fizer isso daí, galera, aqui, melhor. É porque se eu fizer isso daí, vai acabar aparecendo todos os desenhos e não é isso que eu quero agora. Então vamos lá, olha só. Gráfico semanal, Bitcoin e Ethereum, BTC USDT da Binance, gráfico do Ethereum, ETH USDT também aqui da Binance. Candle semanal aqui no Bitcoin, cria-se uma máxima, cria-se uma mínima. Mesmo candle aqui no Ethereum, cria-se uma máxima, cria-se uma mínima. Próximo mês, por consequência da obrigação do tempo e preço, deveria capturar essa máxima ou a mínima. Fazer aí o seu trabalho da obrigação do tempo e preço, que eu já expliquei no vídeo para vocês a respeito desse conceito. Que não tem nada a ver com a questão do Michael, tem a ver com a verdade do mercado. E assim que o mercado é regido e ponto final. Não é dúvida disso daqui, não é invenção, nada do tipo. Então assista lá para realmente compreender. Se você não assistiu, assista, meu amigo. Assista, porque não tem nenhuma informação disso daí. E aí já dá para diferenciar o nosso nível dos demais. Mas enfim, criou-se, vem a semana aí, né, seguinte, não faz a captura, depois vem outra semana, também não faz a captura. Aqui a gente já entende que estamos em um processo de acumulação de mercado e que é necessário o preço sair dessa região. E como que ele sai dessa região, GK? Ou ele vai capturar a máxima ou ele vai capturar a mínima. Aí nós estruturamos toda uma leitura de mercado para poder entender a probabilidade dele capturar a máxima ou a probabilidade dele capturar a mínima. E fazendo essa leitura de mercado, entendi que a probabilidade era muito mais para a mínima do que para a máxima. E aí meu alvo passou a ser o 102k. Inclusive eu publiquei na semana do dia 20 de outubro, eu já estava publicando no meu Instagram que o meu alvo era o nível 102k. Aí veio a semana do dia 27, que foi a semana aí que eu fiz a live ao vivo. O BTC ele subiu até essa região, ele captura um Previous Week High, ele faz um SMT com Ethereum, observa essa máxima de 13 de outubro de 2025, observa essa máxima de 27 de outubro de 2025 no Ethereum. Você observa que ele não fez esse rompimento. Enquanto isso, aqui no BTC ele fez o rompimento. Muitas pessoas falam, o SMT é muito subjetivo, isso, aquilo, outro. Mentira. Quem fala isso? Cara, você está ouvindo o SMT e não é de mim, já esquece, silencia, esquece. Todos os mentores que vão falar de SMT me ouviram, tá? E os que falam errado aí para tentar queimar o SMT são pessoas que são tão burros e tão idiotas ao ponto de querer invalidar a ideia do SMT só porque eu sou a maior referência de SMT, né? Para poder invalidar o meu trabalho e aí, no caso, vender o peixe deles, cara. Então tome cuidado com isso daí. Eu mostro aqui, eu falo, eu provo. Tem todos os vídeos aí no canal mostrando. A leitura do dia 27 de 10 de outubro, eu falei o que eu esperava, o que tinha acontecido, mostrei o SMT, falei que meu alvo era no 102k. Então tá muito mais do que validado, entendeu, cara? Então, preste atenção nisso daí. Para de cair em ruído, em história triste. Enfim, é até um ódio de falar, por isso que eu fico longe da internet, porque se entra na internet é só um retardado, cara. É só um idiota que... Puta que lá merda. Em um ano os caras conseguem mudar, em teoria, mais vezes do que... sei lá, você bebeu água na sua vida. É loucura demais. Mas enfim. Então aconteceu o SMT aqui. Entrega de preço, captura do 102k. Isso numa perspectiva semanal. E observe. A minha leitura foi o quê?
acumulação, máxima e mínima semanal, esses pontos precisam ser tirados, vou estruturar uma leitura para entender quem pode ser tirado. No caso é o low que pode ser tirado, o SMT ocorreu, a partir do SMT eu vou lá e vendo tem entrega de preço. Observe que isso eu fiz uma leitura no semanal, tá bom? E aí, estamos numa nova semana, estamos aí na semana do dia 10 de novembro de 2025 e o que aconteceu? No gráfico diário, nós tivemos um cenário também de acumulação de mercado. Olha que interessante, galera. Esse carinha aqui, do dia 4 de novembro de 2025, ele criou uma máxima, ele criou uma mínima, e os dias seguintes não fez a captura nem da sua máxima nem da sua mínima. Ficou, entre aspas, acumulado. A gente olha para esse cenário e entendemos que nós estamos em um cenário de acumulação e que o mercado precisa retirar ou essa máxima ou essa mínima. E observe que foi tanto para BTC quanto para Ethereum. E aí, na bendita terça-feira, né? Deixa eu colocar aqui meus desenhos agora. Desenho não, mas essa cruz aqui para poder facilitar. Ó, na bendita terça-feira, vocês observam que o mercado, o BTC, ele sobe fazendo a captura desse high, né, acumulado, tá bom? Só que ao mesmo tempo ele faz a renovação do dia 10 de novembro, que seria segunda-feira. E aí, no ativo correlacionado positivamente, que é o Ethereum, a gente observa que o Ethereum ele fez essa saída da acumulação na segunda-feira, no dia 10 de novembro. Então, no dia 10 de novembro, enquanto o Ethereum estava aqui, ó, capturando essa máxima, o BTC não tinha capturado essa máxima ainda. Algumas pessoas podem olhar para isso daqui e falar, poxa, cara, isso aqui já vai ser um SMT ou não? Tecnicamente, não. É uma quebra de correlação, mas não é uma quebra de correlação válida para você operar. Tá? Aí, pô, vou ter que ser muito mais técnico. Esse vídeo aqui vai ficar mais de 2 horas, mas é só você assistir a playlist a respeito da série informativa do SMT que você já vai entender o porquê que você não vai encarar isso aqui como SMT, porquê que você já não vai sair vendendo igual uma vaca louca. Aí veio terça-feira no BTC faz a saída dessa região de acumulação, faz o SMT com Ethereum, tá bom? E a partir daí nós temos a entrega de preço. O GK, qual que é o seu alvo final? Meu alvo final, obviamente, acaba sendo o low dessa acumulação no gráfico diário, né? Que seria aqui a zona, basicamente, aí do 98.992K para o BTC, tá? E mostrando isso daqui para vocês, porque, cara, eu fiz uma leitura no semanal, utilizei esse mesmo conceito, o meu ponto de entrada foi o SMT, eu venho para o gráfico diário, dias se passam, eu venho para o gráfico diário, utilizo o mesmo conceito, utilizo o mesmo método de entrada, que é o SMT, não tem nada de subjetivo, é tudo claro. Por que você não enxergou isso daqui? Por que você não viu essa acumulação? Por que você não entendeu a obrigação do tempo e preço? Por que você não tem isso daqui marcado no seu gráfico? Muito barulho no seu ouvido, cara. Silencia, presta atenção naquilo que é realmente replicável, não naquilo que é subjetivo. Tem muita coisa por aí que é subjetivo. Tem muito conceito de CT por aí que a galera fala que, entre aspas, são conceitos subjetivos. Não na ideia de que aqueles conceitos são objetivos, mas a forma como o pessoal apresenta torna ele tão subjetivo, é tão subjetivo, que você acha que precisa aderir a algum tipo de curso para você poder realmente viver aquilo ou compreender aquilo, quando não se faz necessário. Meu playlist do SMT tá aí, a prova viva disso. Poxa, cara, não tenho dinheiro para poder participar do novo projeto. Não precisa, assiste a série do SMT, amigo, confia. Presta atenção na obrigação do tempo e preço, presta atenção no SMT. Seleciona os ativos aí que eu falo para vocês selecionarem. Observe minha tela, não tem tantos ativos assim. Euro e Libra, básico, né? Mercado de Forex, BTC e Ethereum, mercado de cripto, SHA-USD e SHAG, mercado de commodities, ponto. Só preciso disso daí, não vou ficar jogando milhares de ativos aqui, vamos sair operando tudo. Cara, isso daí é papinho pra boi dormir, rapaz. Preste atenção que você tá gastando seu dinheiro à toa. Você não está vendo retorno, então presta atenção. Começa a ser um pouco mais crítico, um pouco mais cético com as ideias. Primeiro busca a validação, busca isso daqui que eu tô mostrando pra você. Eu falo, provo, passa-se dias e daí eu vou lá e mostro novamente a mesma coisa, a mesma ideia, a mesma estruturação. Isso é conceito funcional, não é invenção, não é bibi, bobobó, não é questão subjetiva, é coisa que se você tivesse atento, você iria observar. Opa, esse cara aqui criou uma máxima e uma mínima, e no dia seguinte, que era quarta-feira, não capturou a máxima nem a mínima. Opa, peraí, aquela aula da obrigação no tempo e preço que o GK passou, ele diz que quando esse cenário ocorre, ao invés de eu ficar marcando essa máxima e essa mínima, eu vou marcar essa máxima e essa mínima como de interesse, entendendo que o mercado precisa sair dessa região. E, obviamente, conforme
o tempo dessas máximas e mínimas forem criados, aí sim será a entrega de preço. Ou seja, numa perspectiva semanal, posso ter de 2 a 3 semanas ali nesse sentido de acumulação até realmente o mercado sair dessa região. No sentido diário também, se for uma perspectiva mensal, pô, talvez imagine que venha 2 meses aí até o mercado sair daquela região. Então também precisa ter essa observação, né? Enfim. Mas basicamente isso aconteceu, o mercado acumulou, olhei isso, começou uma nova semana, já tinha uma perspectiva de queda, simples assim, entendeu? Simples assim, utilizando a leitura aí que eu já mostrei para vocês, e aí, vou lá. Faço a minha operação de queda a partir do SMT, já cravei, tô vendido no IMTC, 8R aí pelo gráfico diário, fiz vendas também em Ethereum, vou mostrar aqui para vocês, ó, tudo aqui, ó, tá? Tudo aqui. Vou tirar aqui, médio para vocês. Uso de isso é uma média móvel, não é uma média móvel? Vai saber se entrar lá no projeto, com total respeito, beleza? Mas enfim, vamos lá, ó, bateu o SMT por 8 horas da noite, tô online, isso aqui é mercado de cripto, não tem muitas essas regras da Qzone não, esquece esse negócio de Qzone pro mercado de cripto, tá? Porque, pô, obviamente que nos horários de Qzone esses mercados vão se movimentar, mas aqui é mercado de cripto, filho, nem no sábado nem no domingo isso aqui fecha, você dorme esse mercado ainda tá aberto, então para de graça, chega no final de semana você vai encher a cara e o mercado ainda tá ali funcionando. Então, respeite as características de cada ativo, não vai querer ficar transformando os conceitos como se fosse uma regra absoluta, porque não é, tá bom? Então presta atenção até nisso daí, vocês estão errando também, cara. Tá? Marquei aqui a minha abertura semanal como essa linha azul, como vocês observam, tanto no Ethereum quanto no BTC. Né? Ocorre o SMT, tá bom? Vendi, simples assim, vendi Ethereum, vendi BTC, lasquei venda nos dois. Obviamente que aqui eu tive mais confirmações, o meu indicador de validação do SMT não é um indicador que vai verificar os SMTs, mas é um indicador que valida realmente se aquilo foi um SMT ou não, se aquela região é de SMT ou não. Aqui parece que deu uma travada, agora meu TradingView fica sumindo e voltando. Caramba, vamos lá. Enfim, resumo, galera. Fiz a venda, tá bom? Fiz a venda no BTC, fiz a venda no Ethereum. Tá? Depois eu fui lá, realizei o lucro do Ethereum. Por quê? Começo de mês, tá, o dinheiro tem que entrar no bolso, né? Então fui lá, realizei, né? Finalizei a minha ordem, só deixei a do BTC ali rodando. Depois fui, aproveitei em 5 minutos, peguei mais outra venda e aí mais outro takezinho aqui no Ethereum. Bem curtinho mesmo, não ia alongar minha operação, era só isso daqui. Então se você parar para ver, ó, 4,69R, vamos colocar 4R, né? Porque tem questão de spread, etc, comissão, isso, aquilo, outro. Depois aqui de novo 4,77. No resumo, 4R nas duas operações. No resumo, 8R. Sendo bem sincero, você utiliza uma margem de 1%, você já fez 8% aqui, easy. Mais do que 8% na verdade, né? Então, isso daqui já é suficiente para deixar você muito próximo de passar em qualquer mesa proprietária. Se você vincular com o trade do BTC, pera aí, meu amigo, você já aprovou a primeira fase e é isso, entendeu? Então, loucura. Presta atenção nisso daqui que realmente funciona, tá bom? E aí depois eu fiz outra venda, que inclusive ainda estou em aberto. Né? Aqui não tá mostrando porque tá no 0 a 0, né, cara? Então por isso que tá aí, tá? Mas o stop tava aqui, tá? Eu tinha feito a venda bem rente mesmo, cara. 5 minutos aí, venda de louco. Louco não, né? Só se tiver as manhas. Se não tiver as manhas, não entra não, tá? Mas ficou uma venda bem ridícula mesmo. O RR absurdo. Porém, eu já fiz uma parcial, né? Quando eu pego essas vendas assim, com stop muito curto mesmo, cara, eu não alongo muito não, principalmente se for em 5 minutos, né? Bateu 4, 5R ali, já coloco no bolso, sem estresse. Aqui eu fiz uma parcial nessa região, né? Uma parcial aqui nessa região e agora eu joguei pro 0 a 0, né? Meu stop ele tá positivo nessa região aqui. Vamos ver aí se ele vem até esse alvo também, né? Se ele vir aí, pô, coisa feliz demais. Mas por enquanto minha ideia em cripto seria essa daí de venda, tá? Justamente por conta dessas questões. BTC tá aí. Não precisei fazer nenhuma parcial, nada do tipo. Tá mão cheia mesmo. Vamos até o alvo de mão cheia. Se vier me tirar, amém. Eu fiz esses trades em Ethereum, então entre aspas tá tranquilo. É dinheiro que você deixa de receber, beleza. Só que se eu sair aqui, o mercado vir aqui e capturar, pô, cara, deixei dinheiro na mesa também. Então, isso daí eu aprendi com um cara chamado Fabrício Staglianato, que é um brasileiro. Né? Eu já, no começo ali, quando eu fazia B3, eu e meu sócio participou de uma sala ao vivo dele. Um cara que pegava, às vezes, 2.000, 4.000 pontos ali. Ele passava muito nessa ideia, galera. Eu sou um cara que vai pegar 4.000 pontos, só que se eu não ficar segurando a operação, eu não vou pegar. Quantos caras vocês conhecem que pegam 4.000 pontos no índice? Pô, são poucos. Por que isso daí não ocorre? Porque os caras ficam zerando, bate 100 pontos, os caras já zeram, etc. Os caras não seguram, mão de alface. Então, se eu tenho todo um contexto validando realmente a entrega de preço, por que eu vou zerar? Por que as minhas vendas que eu fiz
né, do BTC, nessas regiões aqui eu segurei de mão cheia até o final. Por que eu não fiquei fazendo parcial, coisas do tipo? Cara, porque eu tenho que confiar no processo, tenho que confiar no conceito que eu estou estudando, no conceito que está sendo apresentado. Quantas vezes eu analisei a obrigação do tempo e preço e comentei aqui com vocês que os melhores trades que eu pego são nessa teoria de mercado, né, na obrigação do tempo e preço, numa perspectiva principalmente semanal. Então, pô, já vi isso tantas vezes que eu confio. Não vou deixar rolar, entendeu? E o dia que pagar, paga bem, entende? Então é isso daí, galera. Esse é o vídeo que eu queria trazer aí pra vocês, mostrando pra vocês aí a validação desse conceito da obrigação de tempo e preço, mostrando que todas as vezes que eu vou utilizar ele, eu vinculo com SMT, as minhas negociações, todas elas têm SMT, não faço nenhuma negociação que não tenha SMT, tá? Para mim poder clicar, realmente tenho que ter SMT, para não ser subjetivo, tá? Para ser realmente muito sistemático e ter uma clareza no meu operacional. Faço isso daqui publicamente desde agosto de 2023, quando eu comecei a educar, sempre falei pro pessoal nas minhas aulas do VIP, cara, eu opero utilizando CMT, utilizando CMT, utilizando CMT, sempre falei isso, sempre vou continuar operando dessa forma, tá bom? Então é mais um vídeo aí, realmente para explicar a vocês, para mostrar para vocês e falar, cara, funciona, só tenha paciência, desenvolve essas ideias, né, trabalhe em cima disso daí e vamos que vamos, tá? Inclusive quando eu fiz a call na segunda-feira pro pessoal, até mandei lá na aba de cripto lá da comunidade, mandei no chat geral, né? Fiz uma leitura ali com o pessoal na segunda-feira, falei que eu iria vender cripto também, tá bom? Então pontinho, falei que eu iria vender cripto, falei que a minha ideia seria vender o euro, até fiz uma venda no euro, só que depois o euro me tirou no break-even, né? Falei que eu queria vender o petróleo, só que aí infelizmente eu fiz uma venda no petróleo, fiz uma parcial, depois ele voltou, me tirou no zero na condução, aí depois ele simplesmente derreteu, não consegui acompanhar, não consegui pegar, infelizmente, né? E eu só tô nessas ordens aí. Então, no momento eu tô nessa venda do Ethereum, na venda do BTC, e esses daí são os meus alvos, essas daí são as minhas operações, beleza? No mais é isso, tamo junto. Não esqueça de deixar seu like. Se você não for inscrito no canal, cara, só clica nesse botão aí de se inscrever, não custa nada pra tu, beleza? Só pra mim entender que realmente esse conteúdo tá sendo relevante. Tem algum comentário? Utilizou a obrigação do tempo e preço? Utilizou o SMT? Deixa aí nos comentários também. Qualquer dúvida, é só me dar um alô, tá? Muitas pessoas mandaram dúvidas a respeito dos meus contatos, tá? Só vocês escanearem, galera. Só vocês escanearem, tá? Não tem erro nenhum, ó. Vem aqui no YouTube, escaneia esse QR Code aqui. Já vai aparecer para vocês o meu Twitter, o link do YouTube, o link do meu Instagram e também o link para poder fazer parte aí dessa nova comunidade. Se você quer entender um pouco mais dela, cara, assista. Regicar vale a pena? Realmente vale muito a pena. O conteúdo do VIP tá aqui? Sim, também tá disponível. Tá? Só que assista para você poder entender, cara. É uma hora que você vai gastar, só que às vezes esse uma hora pode ser o resumo daquilo que você está precisando na sua vida, beleza? Então, é isso daí, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço aí pra vocês. Boas semanas de operação. Qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Tô lá pela comunidade. Teve dúvida, me dá um alô. Não precisa ter caô comigo. Precisou de alguma coisa, é só me chamar que eu estou por aí, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que vocês estudam, né? Com o seu pessoal aí de estudo. Trabalhem nessa ideia da obrigação de tempo e preço, trabalhem nessa ideia de SMT que vocês não vão se arrepender. Não conheci ninguém que me ouviu nesse sentido, que começou a trabalhar nesse sentido, que se arrependeu. Agora, eu conheço pessoas que me ouviram, ignoraram e depois se arrependeu, depois retornou, etc. E aí tá agora fazendo o que era para ter feito lá no passado. Então presta atenção nisso daí, beleza? Abraços, tamo junto.